João acordou sobressaltado com o som de vidros se quebrando na rua abaixo de seu apartamento em Lisboa. Era meia-noite, e o grito que se seguiu o fez pular da cama, correndo para a janela. Lá embaixo, seu irmão gêmeo Pedro, bêbado e descontrolado, atirava garrafas contra a parede do prédio, gritando seu nome como se fosse uma maldição. João. Seu traidor. Saia daí. A polícia chegou minutos depois, arrastando Pedro para longe, mas o estrago já estava feito, vizinhos cochichavam, e João sentiu o peso familiar da vergonha familiar se instalando novamente. Aquela não era a primeira vez que Pedro explodia assim. Os dois irmãos, idênticos em aparência, cabelos castanhos ondulados, olhos verdes penetrantes, estatura atlética de 1,80 metros, eram opostos em tudo mais. João, o mais velho por 3 minutos, havia saído do armário aos 18 anos, durante uma ceia de Natal em família. O pai, um conservador católico devoto de Porto, o expulsara de casa naquela mesma noite, declarando que nenhum filho meu será uma aberração. Pedro, sempre o filho perfeito, ficara ao lado do pai, cortando laços com João por anos. Agora, aos 28, João construíra uma vida nova, dirigia um centro comunitário para jovens LGBTQ+, expulsos de casa, chamado Casa Aberta, no bairro de Alfama. Era um refúgio para os rejeitados, onde ele oferecia abrigo, terapia e apoio legal. Mas Pedro. Ele havia seguido o caminho certo, casado com Maria, uma professora devota, pai de uma menininha de 2 anos, e trabalhando como engenheiro em uma firma respeitável. Pelo menos era o que todos pensavam. Na manhã seguinte, João recebeu uma ligação da mãe. Seu irmão foi preso ontem à noite. Ele perdeu o emprego, Maria o deixou, e agora está na rua. Você precisa ajudá-lo, João. Pelo amor de Deus. João sentiu um nó na garganta. Ajudar Pedro. O mesmo Pedro que o denunciara à família anos atrás, que o chamara de doente em frente a todos. Mas a mãe implorava, e o sangue falava mais alto. Ele concordou em ir à delegacia. Lá, encontrou Pedro abatido, com olheiras profundas e cheirando a álcool. Porque você veio, murmurou Pedro, evitando o olhar. Porque somos irmãos, respondeu João simplesmente. Mas no fundo, ele se perguntava se aquilo era uma armadilha do destino, forçando-os a confrontar o abismo que os separava. Enquanto dirigia de volta para a Casa Aberta com Pedro ao lado, silencioso e envergonhado, João relembrava o passado. Cresceram em uma família tradicional portuguesa, onde a igreja ditava as regras. O pai, Manuel, era um pescador aposentado que valorizava a masculinidade verdadeira. A mãe, Ana, uma dona de casa submissa, sempre tentava mediar, mas sem sucesso. João soubera desde cedo que era diferente. Aos 12, apaixonara-se por um colega de escola, escondendo o sentimento como um pecado mortal. Pedro, por outro lado, namorava garotas, jogava futebol e era o orgulho da família. Quando João finalmente confessou, Pedro traíra, contara ao pai sobre as cartas escondidas que João trocava com o menino. Eu fiz isso para te ajudar, dissera Pedro na época. Você precisa de cura. Aquela traição cortara fundo, levando João a fugir para Lisboa, onde reconstruir a sua vida do zero. Chegando à Casa Aberta, um prédio antigo reformado com paredes coloridas e um jardim comunitário, João apresentou Pedro aos residentes. Este é meu irmão. Ele vai ficar aqui por um tempo. Os jovens, como Tiago, um trans de 19 anos expulso pela família religiosa, ou Sofia, uma lésbica de 22 que fugira de um casamento arranjado, olharam para Pedro com desconfiança. Ele não era como eles, era o hetero privilegiado que representava tudo o que os oprimia. Pedro, sentindo os olhares, murmurou, eu não pertenço aqui. João rebateu, ninguém pertence até decidir lutar. Mas internamente, João lutava com sua própria raiva. Por que ajudar o homem que o rejeitara? Era uma escolha moral, ele decidiu, a Casa Aberta era para todos os excluídos, não só os LGBTQ+. Nos dias seguintes, Pedro se instalou em um quarto vago. Ele contara a sua história a João. O vício em álcool começara após uma demissão injusta, acusações falsas de assédio por um colega invejoso. Maria, pressionada pela família dela, pedira o divórcio, levando a filha. Eu perdi tudo por nada, disse Pedro, chorando pela primeira vez em anos. João ouvia, mas não perdoava facilmente. Você sabe o que é perder tudo?
Eu perdi minha família por ser quem sou. A tensão crescia, discussões noturnas sobre identidade, fé e sociedade os deixavam exaustos. Pedro questionava: por que você não tentou mudar? A igreja diz que é possível. João respondia: mudar. Isso é o que me mataria. Aos poucos, Pedro via o dia a dia da casa, jovens compartilhando histórias de dor, mas também de resiliência. Ele ajudava na cozinha, limpava o jardim, e começava a questionar suas crenças arraigadas. Uma noite, durante uma reunião de grupo, Tiago confrontou Pedro: você acha que somos pecadores? Seu irmão construiu isso para nós, e você o traiu. Pedro ficou em silêncio, mas depois admitiu: eu estava errado. Med me guiava. Aquela confissão foi o primeiro passo. João observava, dividido entre orgulho e desconfiança. Mas o pai ligou: traga Pedro de volta. Ele não deve ficar com vocês. João recusou, e aquilo selou uma nova ruptura familiar. Pedro, pela primeira vez, defendeu João: pai, João é o único que me ajudou. O pai desligou furioso. Agora, os irmãos estavam unidos contra o mundo, mas o caminho à frente era incerto, cheio de mais confrontos. Os dias na casa aberta se transformavam em semanas, e Pedro começava a se integrar, ainda que relutante. Ele observava João liderar oficinas de autoaceitação, onde jovens como Sofia contavam sobre o estigma social em Portugal, casamentos forçados em comunidades conservadoras, discriminação no emprego. Pedro, que sempre vivera no conforto da norma, sentia o peso da realidade alheia. Eu nunca pensei nisso, confessou a João uma tarde, enquanto regavam o jardim. Achava que era escolha de vocês. João sorriu amargamente: escolha. Eu escolheria ser rejeitado. A conversa evoluiu para debates profundos sobre moralidade. Pedro argumentava pela tradição católica, João pela humanidade inata. Cada discussão era uma batalha, mas também uma ponte. Entretanto, a pressão externa crescia. A família de Maria descobrira onde Pedro estava e espalhava boatos na vizinhança. Ele se juntou aos desviados. Vizinhos conservadores começaram a protestar do lado de fora da casa aberta, com cartazes dizendo: protejam nossas crianças. João enfrentou-os, chamando a polícia, mas o stress o consumia. Internamente, ele lutava com o ressentimento: ajudar Pedro era uma traição aos seus princípios. Os residentes questionavam: por que ele? Ele nos odeia. João respondia: o ódio se cura com empatia. Mas no fundo, duvidava. Uma crise explodiu quando Pedro recebeu uma visita surpresa de Maria. Ela chegou chorando, com a filha nos braços. Eu errei, Pedro. Vamos voltar. Mas Pedro hesitava. Vivendo na casa, ele vira o dano que a conformidade causava. Maria, eu mudei. Aqui, vejo que o amor não tem rótulos. Ela o acusou: você foi corrompido pelo seu irmão. A discussão escalou, e Maria partiu furiosa, prometendo lutar pela custódia total. Pedro desabou, e João o consolou pela primeira vez desde a infância. Você está escolhendo o certo, disse João. Mas o preço era alto: Pedro perdia sua filha temporariamente. Enquanto isso, João enfrentava seus próprios demónios. Um antigo amor, Miguel, reapareceu. Miguel, um ativista LGBTQ+, que ajudara a fundar a casa, propôs reatar: você merece felicidade, João. Mas João recusava, temendo que o foco na família o distraísse. Minha vida é esta casa. Miguel insistia: e Pedro? Ele te usa. Aquilo plantou sementes de dúvida. Em uma noite de insônia, João confrontou Pedro: você está aqui por conveniência. Pedro negou, mas admitiu: eu vim por desespero, mas fico por aprendizado. A tensão societal se intensificava. Um jornal local publicou um artigo sensacionalista: irmãos gêmeos, um gay, outro perdido no mundo LGBTQ+. Protestos aumentaram, e vândalos picharam o prédio. João organizou uma manifestação, convidando aliados. Pedro, surpreendentemente, falou: eu era cego. Agora vejo que a exclusão destrói vidas. O discurso viralizou nas redes, mas atraiu ódio. O pai, Manuel, viajou de Porto para confrontá-los. Vocês envergonham a família. Gritou para Pedro: volte para casa. Pedro recusou:
Esta é minha casa agora. Manuel partiu, deserdando ambos. João sentia o fardo, sua escolha de ajudar Pedro custar aliados na comunidade LGBTQ+, que o viam como ingênuo. Ele te trairá de novo, alertava Tiago. Mas João persistia, acreditando na redenção. Pedro, por sua vez, começava a voluntariar em eventos, ajudando jovens. Uma noite, ele salvou Sofia de um ataque homofóbico na rua, levando um soco no rosto. Por quê? Perguntou Sofia. Porque vocês são família agora. Aquilo selou uma aliança frágil. No entanto, uma traição iminente pairava. Maria, em conluio com o pai, planejava uma intervenção legal para fechar a casa aberta, alegando influência prejudicial. Pedro descobriu acidentalmente, via uma mensagem no celular dela. Dividido, ele debateu, contar a João ou proteger sua chance de reconciliação familiar. A escolha o atormentava, e quando sua traição passada. Pedro segurava o telefone, o coração acelerado. A mensagem de Maria para o pai: vamos prosseguir com a denúncia. A casa dele é um perigo para a sociedade. Ele sentiu náuseas. Trair João novamente? Ou sacrificar sua família original? Ele optou pela lealdade nova, mostrou a mensagem a João. Eles vão nos destruir. João, chocado, mas grato, abraçou-o, você escolheu o lado certo. Juntos, eles prepararam uma defesa legal, contatando advogados pró-LGBTQ+. Mas o dano emocional era profundo, Pedro perdia qualquer esperança de reconciliação com Maria. A batalha legal começou. O Tribunal de Lisboa ouviu argumentos, a família alegava que a casa aberta promovia desvios morais, citando leis antigas sobre proteção à família tradicional. João testemunhou, nós salvamos vidas, não as destruímos. Pedro, surpreendendo a todos, depes contra o próprio pai, eu era como vocês, cego pelo preconceito. Aqui, encontrei humanidade. O juiz, progressista, indeferiu a denúncia, mas o processo expôs feridas. A mídia cobriu, irmãos gêmeos contra a família, vitória para os direitos LGBTQ+. Pós-vitória, a casa floresceu. Mais jovens chegavam, inspirados pela história. Pedro se tornava mentor, compartilhando sua jornada de estranho aliado. Mas internamente, ele lutava com a perda, visitas à filha supervisionadas, olhares de pena da sociedade. Valeu a pena? Perguntava-se. João, vendo o sofrimento, questionava sua decisão inicial, eu te forcei a isso. Pedro negava, não, eu escolhi. Um novo conflito surgiu com Miguel. Ele propôs casamento a João, mas João hesitava, priorizando a casa. E se eu falhar como você falhou com sua família, disse João, e quando medos? Miguel partiu magoado, você se sacrifica demais. João se isolava, questionando se o amor próprio era possível em meio ao ativismo. Sociedade reagia, grupos conservadores boicotavam, mas aliados doavam. Uma manifestação pró-LGBTQ+ em Lisboa incluiu os irmãos como símbolos. Pedro falou, eu era o opressor. Agora, luto ao lado. Mas um ataque veio, vândalos incendiaram o jardim. João, ferido ao apagar o fogo, confrontou Pedro, isso é por sua causa. Pedro rebateu, não, é pelo que representamos. A recuperação uniu-os mais. Pedro ajudou a reconstruir, e João admitiu, você se tornou um de nós, de certa forma. Pedro riu, um excluído estranho. Mas a paz era ilusória. O pai sofreu um infarto, culpando os filhos. Ana implorou, venham vê-lo. Os irmãos viajaram ao Porto, enfrentando o leito de morte. Manuel, fraco, murmurou, perdão. Pelo que fiz a você, João. Mas para Pedro, você me traiu. Manuel morreu sem reconciliação total, deixando a herança contestada. De volta a Lisboa, o luto os dividia. João via esperança, Pedro, arrependimento. Eu paguei caro, disse Pedro. João respondeu, todos pagamos. Mas ganhamos liberdade. O enterro em Porto foi tenso. Familiares distantes olhavam os irmãos com desprezo, sussurrando sobre o gay e o traidor. Ana chorava, dividida entre amor maternal e tradição. Vocês destruíram ele,
acusou Matia. Pedro rebateu: não, o ódio dele nos destruiu. João permaneceu calmo, mas internamente fervia. A volta a Lisboa trouxe alívio, mas também reflexões. O preço da autenticidade era a solidão familiar. Na casa aberta, a rotina retomava. Pedro, agora permanente, organizava grupos de apoio para aliados estranhos. Eu aprendi que empatia exige sacrifício, dizia. Mas sua custódia pela filha pendia. Maria usava a mídia para pintá-lo como influenciado por desvios. No tribunal familiar, Pedro testemunhou: eu sou estranho, mas defendo o direito de todos amarem. O juiz concedeu visitas ampliadas, mas alertou: mantenha distância de controvérsias. Pedro aceitou, mas sentia a corrente. João, enquanto isso, reconquistava Miguel. Uma noite romântica no Tejo soou: eu mereço amor. Mas o equilíbrio era frágil. Um residente novo, Luís, um gay expulso por ser HIV+, trouxe debates éticos. Pedro ajudava, mas questionava: e se minha filha souber? João, ensina a amar sem julgamento. Conflitos sociais escalavam. Um projeto de lei anti-LGBTQ+, no Parlamento português ameaçava abrigos como a casa. João liderou petições, Pedro mobilizou contatos antigos. Durante uma audiência, Pedro confrontou um deputado conservador: eu era como você. Mudei porque via dor. O discurso ajudou a barrar a lei, mas atraiu ameaças anônimas. Uma traição interna abalou. Tiago, ressentido com Pedro, vazou informações falsas à imprensa, alegando Pedro fingia para reconquistar a família. O escândalo explodiu. Irmão estranho infiltra a comunidade gay. Pedro, ferido, confrontou Tiago: por quê? Tiago, você não pertence. João mediou, expulsando Tiago temporariamente: traição não tem lugar aqui. Pedro considerou partir: talvez eu seja o problema. João implorou: fique. Você provou seu valor. A reconciliação veio com um evento, um festival LGBTQ+, em Lisboa. Pedro subiu ao palco com João, de inimigos a irmãos verdadeiros. A multidão aplaudiu, mas bastidores revelavam custos. Pedro perdia amigos antigos, João sacrificava privacidade. Ana visitou, surpreendendo: eu errei. Aceito vocês. A reunião familiar parcial curava feridas, mas o pai ausente ecoava. Pedro refletia: o preço da verdade é alto, mas a mentira custa mais. Com Ana na casa, a dinâmica mudava. Ela via o impacto, jovens florescendo sob cuidado de João. Eu nunca soube a dor que causei, confessou a João. Pedro mediava: mãe, o passado nos moldou, mas o futuro é nosso. Ana ficava semanas, ajudando na cozinha, aprendendo sobre a diversidade. Sua transformação inspirava: eu era cega pela fé mal interpretada. Mas desafios persistiam. Maria, amargurada, intensificava a luta pela custódia. Em uma audiência, ela acusou: Pedro vive em um ambiente imoral. Pedro rebateu: imoral é ensinar ódio. O juiz, influenciado por progressos sociais, concedeu custódia compartilhada. Maria relutava, mas aceitava visitas. Pedro via a filha regularmente, ensinando-a sobre inclusão. João e Miguel planejavam casamento, um marco. Mas a oposição veio, grupos religiosos protestavam. João debatia internamente: casar era egoísmo. Miguel: é vitória. A cerimônia, simples na casa, uniu comunidade. Pedro foi padrinho: você me mostrou o caminho. Sociedade reagia mista: apoio de liberais, ódio de conservadores. Um ataque cibernético vazou dados da casa, expondo residentes. João rastreava, um ex-aliado do pai. Pedro confrontou o culpado: pare com isso. A polícia interveio, mas dano feito, alguns jovens partiram por medo. Em meio ao caos, Pedro questionava sua identidade. E se eu não for tão estranho, confidenciou a João. Mas decidia: não, sou aliado, não parte. João respeitava: a jornada é pessoal. Uma crise final: um residente, Sofia, tentou suicídio após rejeição familiar. Pedro a salvou, chamando ambulância. No hospital, ele refletiu: eu poderia ter sido o causador disso no passado. Sofia recuperava, agradecendo: você mudou.
A casa se fortalecia, mas custos acumulados, João exausto, Pedro marcado por perdas. Ana partia, prometendo visitas, vocês são minha família. Anos se passaram, e a casa aberta se expandia para outras cidades portuguesas. João, casado com Miguel, liderava nacionalmente. Pedro, reconquistando vida, trabalhava como conselheiro, com custódia plena da filha, que crescia inclusiva. Maria, eventualmente, suavizava, reconhecendo mudanças. Mas reflexões perduravam. João ponderava escolhas, valeu o sofrimento. Pedro, sim, pois acordamos. Eles enfrentavam debates contínuos sobre moralidade societal, inspirando gerações. No entanto, uma pergunta pairava: foi certo Pedro se tornar um excluído para entender os outcasts, ou o sistema falhou em protegê-lo desde o início?